Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IBS, num dia que é super especial pra gente, que é o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Um dia onde todas as organizações de saúde do mundo são requisitadas a celebrar as práticas de segurança e nesse ano a grande valorização aí do trabalhador de saúde, né, que é o tema da Organização Mundial de Saúde para o ano de 2020. Então, parabéns a todos os profissionais que estão aqui, a todos os que estão na assistência, não podem ver a live agora, vejam depois, mas a nossa homenagem é a vocês, tá bom? Então, dando as boas-vindas aí para todo mundo que está entrando, Daniela, Fernanda, Cassi, enfim, todo mundo já aí alinhado a esse dia tão especial. Hoje a gente vai falar de um tema que está obviamente alinhadíssimo ao Dia Mundial da Segurança do Paciente, que é a segurança obstétrica. Apesar, como eu falei, do tema ser a segurança do trabalhador, a segurança obstétrica foi escolhida por nós do IBS para ser o tema desta nova PPO. Já vou explicar para vocês o que é a PPO, porque a gente entendeu que, assim como os outros temas de PPOs que a gente já lançou, a segurança obstétrica ainda é um assunto subjugado, ainda é um assunto que as organizações não levam com prioridade, não levam tão a sério quanto outras práticas de segurança do paciente. Eu vou chamar então a doutora Maria Carolina Moreno, que eu já vi que já está aqui. Deixa eu só encontrá-la aqui na minha lista. Ela está entrando. Doutora Maria Carolina Moreno é médica ginecologista, especializada em administração hospitalar pela FGV e ASP. Bem-vinda, doutora Carol! Mestre em saúde coletiva. Oi, gente. Avaliadora. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Então tá bom. Sempre. Vou só te apresentar. Fela da ISCOA, foi superintendente da ONA, é professora convidada do MBA de Gestão de Saúde da IDE-FGV e fundadora e executiva do portal Qualificação. Muito bem-vinda, doutora Carol. Obrigada, Alex. É sempre um prazer. Delícia poder falar com você e com todo mundo sobre a segurança do paciente. Para mim é sensacional. Ainda mais porque eu vou voltar ao meu passado distante, que é falar de obstetrícia, né? Minha origem. Eu brinco que eu fui obstetra, mas a parte obstetra nunca saiu de mim. Então, vai ser um prazer. E eu falei, antes de você entrar, eu falei isso para o nosso público, né? Que a segurança obstétrica, ao meu ver, é muito subjugada ainda frente a outras práticas de segurança que a gente já tem implementadas em todo o país. Isso tem um pouquinho de realidade? Qual que é a sua percepção? Realidade? Não, total realidade. Não é nem a minha percepção, gente. Para vocês terem uma ideia, a OMS lançou ano passado um relatório e eles colocaram que no mundo estima-se que a gente tem 287 mil mortes por complicação relacionadas ao parto. E aí, isso dá 800 mortes por dia, né? Na verdade, mortalidade materna é uma questão gravíssima e que se enfrenta, é um desafio que se enfrenta mundialmente. Só que, infelizmente, os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento sofrem bem mais com isso. Aqui no Brasil, os levantamentos mostram que a gente tem, em média, umas 68 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. Mas a gente acha que isso é super subestimado, né? O grande problema é que 90% das mortes relacionadas ao parto, elas são consideradas, né, elas são consideradas evitáveis. E isso, para a gente, é uma baita de um alerta, que a gente precisa olhar para isso para ontem. E quando a gente vai olhar para todas as iniciativas de segurança, acho que a obstetrícia ainda fica um pouquinho atrás de outras práticas aí que já tem sido de uma forma mais consistente, a gente tem conquistado muitos benefícios. Então, achei que foi sensacional a escolha, eu fiz questão de fazer parte, acho que é super bacana vocês terem proposto uma PPO para isso.
E a gente precisa encarar, né, de um jeito diferente. Inclusive nós, médicos obstetras. Principalmente. Deixa eu perguntar uma coisa. A gente sabe que o Brasil é campeão, né, de taxas de cesarianas no mundo. Qual que é a razão disso? É uma coisa cultural? É uma coisa do conforto da gestante? Conta um pouquinho pra gente por que que isso faz parte aqui de uma das diretrizes da PPO, que é monitorar e analisar a taxa de cesarianas e desfechos neonatais. Como que isso se encaixa no contexto do Brasil? Bom, vamos lá. Na verdade, a gente tem uma série de questões que acabaram levando a gente a chegar a esse primeiro lugar não comemorável, né? Primeiro, a gente tem a questão da paciente, mas a primeira questão é do profissional. A gente não tem o hábito de realmente discutir com a paciente prós e contras de todas as possibilidades, né? Então, o médico acaba explicando de uma forma superficial e essa paciente, ela tem muito pouco acesso à informação de qual é a melhor via de parto para ela, né? A segunda questão é que a gente ainda tem muitas falhas do pré-natal. E um pré-natal mal conduzido, normalmente, pode gerar problemas no momento do trabalho de parto e da evolução do parto. Porque você não consegue fazer diagnósticos precoces de algumas situações e não se preparar para elas ou não discutir com a paciente quais alternativas você teria. A terceira questão é a forma de pagamento, né? Hoje, paga-se um pouquinho a mais para o parto normal do que para o parto cesariana. E o parto cesariana, a paciente, a agenda vai lá, linda, maravilhosa, sem dor, entra, faz o procedimento, 48 horas vai para casa e o médico recebe praticamente o mesmo valor que ele receberia para ficar 8 horas monitorando um trabalho de parto ou 4 horas com essa paciente, porque a gente pode prever quanto tempo vai demorar, mas a gente não sabe ao certo, né? Então, você tem que estar muito mais disponível e acho que a vida do brasileiro, principalmente nos grandes centros, não se encaixa muito nesse modelo de parar tudo e estar disponível para o atendimento. Então, acho que são os 3 fatores que mais interferiram, né, para a gente chegar nessa questão. Aqui, nessa mesma diretriz, né, a gente fala da importância de monitorar a questão dos desfechos, tanto maternos quanto neonatais. Hoje, a gente teria, né, simbolicamente, a diretriz de ter aí uma atuação forte das comissões de avaliação, de revisão de óbitos materno-infantis, né? E a gente vê que, principalmente nos diagnósticos que a gente realiza no Brasil inteiro, que tem muita discrepância, né? Tem hospitais que ainda não têm essa comissão, tem hospitais que têm a comissão apenas porque o conselho regional está exigindo, mas eles mesmos perguntam, mas eu tinha que fazer isso? Tinha. Teria que ter um papel mais efetivo dessas comissões, do próprio núcleo de segurança do paciente. Quem faz o que nessa história? Então, se a gente fosse bem criterioso, a comissão de óbitos poderia olhar a fundo qualquer óbito materno. Porque a gente precisa entender que o óbito materno ele precisa ser tratado como um evento sentinela. O que é isso? Que a gente tem que parar para analisar imediatamente no momento em que ele aconteceu. Entendeu? Então, sentinela no sentido de que é urgente, né? Então, pode ser responsabilidade do comitê de óbitos desde que haja aquela análise imediata. É necessária a participação do núcleo de segurança para definir quais são as ações que vão gerar melhorias para evitar que aquilo aconteça novamente, né?
Ou, dependendo do perfil daquela organização, a gente pode estabelecer uma comissão específica para análise da mortalidade materno-infantil, por exemplo. Se o seu está uma maternidade, você precisa ter uma comissão para isso, até para fazer a correlação entre um trabalho de parto que complicou e um bebê que teve uma morte neonatal por anóxia, ou uma mãe que acabou evoluindo com uma eclâmpsia. A gente precisa ter esse perfil a gente tem essa avaliação. Eu acho que o mais importante do que ter a comissão é ter o entendimento de que aquele óbito precisa ser analisado e uma série de ações de prevenção precisam ser estabelecidas. Depende do perfil da instituição. Se a gente está lidando com uma maternidade que tem 10 partos por mês, ou se a gente está lidando com uma maternidade que faz 600 partos por mês. Né? Mas é uma preocupação enorme porque realmente são pouquíssimas as organizações de saúde que investigam de fato e que geram melhorias para o cuidado materno, infantil, né, para o cuidado do recém-nascido também. E não existe uma preocupação tão aprofundada quanto deveria. E, às vezes, pequenas práticas que são adotadas geram grandes impactos. E a gente não está nem olhando para essas práticas que não requerem tanto investimento financeiro, contratação de equipe, a gente não olha nem para o mínimo, né, aqui no Brasil. Então, é bem importante. Isso eu nem estou discutindo a paciente que não consegue o acesso ao cuidado, porque a gente também precisa lembrar que, por exemplo, se a gente pensar pela realidade do Sudeste e do Sul, ela é uma. Se a gente for pensar na realidade no Nordeste e no Norte, ela é bem diferente, né? A gente tem muita gente que tem outras questões que precisam ser abordadas também. Mas o Brasil tem uma coisa boa, pelo menos. Os partos acontecem principalmente dentro dos hospitais. Vamos dizer que de tudo que a gente não é bom, isso é uma coisa que é considerável positiva. Então, né, a gente está conseguindo botar elas dentro da maternidade. O que a gente não está conseguindo é cuidar delas direito dentro da maternidade. É verdade. E é interessante, né, porque o checklist de segurança cirúrgica, claro que ele é mais antigo que o próprio checklist do parto seguro da OMS, mas ele pegou mais fácil, né? Na minha percepção, de anos atrás, quando surgiu o tema, surgiu o checklist no mundo inteiro, as pessoas se voltaram mais rapidamente para a importância do checklist de segurança cirúrgica. Por que o checklist de parto seguro ainda não pegou? Bom, é uma pergunta que não quer calar, assim. Eu acho que tem muitas peculiaridades e o checklist do parto seguro, ele prevê algumas, né, as 4 etapas de verificação prevêem a participação de outras pessoas e não necessariamente só do médico, pode ser aplicado sem médico nenhum, talvez essa questão de você ter que aplicar uma ferramenta ao longo de todo o período de atendimento tenha complicado. Mas, sinceramente, eu acho que a gente não teve uma divulgação ou uma estratégia tão específica para o checklist de parto como a gente teve para o checklist de cirurgia segura. Coisas que só a internet faz por você. Eu fui desligar o alarme. Coisas que só a internet faz por você. Eu fui desligar o alarme, saí rapidinho e voltei. E deixa eu perguntar outra coisa. A gente sabe que violência obstétrica continua sendo um problema, né? E a gente tem aqui como uma das diretrizes a garantia da dignidade, da privacidade, de um acompanhante no momento do parto. A própria questão do acompanhante é algo que não é tão homogêneo assim, né? O que você conta para nós sobre né? isso? E é lei. É lei aqui no Brasil. É obrigatório você permitir um acompanhante durante todo o período. Só que o pessoal, aí é uma resistência da equipe completa, assim, né? Por quê? Porque atrapalha, porque, imagina, mesmo para cesárea, o acompanhante entra na hora que a paciente está anestesiada, o médico está paramentado, ele entra na hora que ele já está começando a cirurgia. Eu acho que
Talvez porque eu já tenha ficado dos dois lados, né? Como médica e como paciente, faz muita diferença, né? Você ter alguém que você já conhece, alguém que está ali para você, olhando aquela situação sob uma outra perspectiva. Sem contar que, em termos de segurança, você tornar o paciente participante de tudo aquilo, seja da evolução do trabalho de parto, seja mesmo da preparação para uma cesariana, faz diferença. Já é comprovado hoje que o paciente pode e deve ser uma barreira para eventos adversos. Só que para isso a gente precisa colocá-lo num papel de ativo do cuidado. Assim como o familiar, né? Esse acompanhante e esse paciente precisam ser incentivados a tirar dúvida o tempo inteiro, a não ter vergonha de perguntar, a monitorar até alguns sintomas que parecem bobagem, principalmente em lugares onde você não tem tanto um lugar, um espaço reservado só para aquela paciente, um lugar onde você não tem como, né, deixá-la num lugar mais tranquilo, ela acaba ficando sem graça de chamar, ela desvaloriza alguns sintomas. Isso é super, não é bom, né? O ideal seria que ela tivesse tranquilidade para nos abordar o tempo inteiro, durante o trabalho de parto, depois do trabalho de parto, e isso não é verificado. E eu acho que assim, tá na hora da gente entender que o cuidado, né, a qualidade do cuidado pressupõe entender que quem recebe o cuidado precisa participar, né? E tem algumas questões, demandas individualizadas que a gente também precisa olhar além da segurança, né? Vai além da segurança, com certeza. A própria questão do conforto, né? Do controle da dor, são coisas que existe a cultura do que, mas tem que sofrer, faz parte sofrer e nem não é assim. Eu acho que a pior agressão é aquela assim, na hora de fazer, tava tudo certo. Eu tenho um horror disso, eu morria de vergonha dos meus colegas quando eu ouvi alguma situação nesse sentido, porque isso assim, é uma falta de respeito, né? Falta com respeito ao paciente e, na verdade, à sua profissão, né? A sua assistência. Você não está respeitando nem o que para que você está ali. E eu acho que é uma outra coisa que é interessante, que talvez aqui no Brasil tenha sido um contribuinte para que as coisas evoluíssem para um percentual de cesarianas tão grande, é a questão da gente ter da gente não ter a prática de oferecer alternativas para alívio da dor. Então, alternativas não necessariamente farmacológicas. É interessante disponibilizar a analgesia farmacológica? Devidamente monitorada, ela colabora para uma boa evolução. Mas a gente sabe que o percentual de complicações com analgesia farmacológica é maior. Então, tem uma série de alternativas, né? Pôr na banheira, a gente deixar a paciente andando, não restringi-la ao leito. Pacientes são baixos, não a que o médico deseja, a posição que ela deseja para o parto, não a que o médico né? Se ela tem baixo risco, se ela não tem nenhuma complicação, se o parto está evoluindo legal, ela pode tomar água, ela pode comer alguma coisa leve. A gente não precisa, a padronização não pode ser nesse sentido, né? A gente precisa entender o que é segurança e o que é definição por comodismo da equipe que está assistindo aquela paciente. E aí tô falando de médico, de enfermeiro e tal. Aí os obstetras, enfermeiros, tal, estão mais preparados para fazer esse tipo de... eu não gosto da palavra, mas é como se entende hoje, de concessão, né? Você concede que aquela paciente entre na banheira ou não, que ela use aquela bola que alivia bastante os sintomas. E não deveria ser assim. Ela deveria conhecer aquilo, saber como fazer, ou demandar aquilo, e a equipe só negar no momento em que ela não tivesse condições clínicas de tá lançando mão de todos esses artifícios que são comprovadamente, cientificamente comprovados como que trazem benefício para a evolução do trabalho de parto. Bom, vamos falar de um tema
importante, que é a medicina baseada em evidências, né? Eu diria que a gente tem 4 grandes pontos em obstetrícia que são episiotomia, manobra de Christeler, Ai, tricotomia e Jesus. lavagem intestinal. Como é que essas coisas ainda acontecem? Acontecem. E o duro é que acontecem não muito longe dos grandes centros formadores, das principais, né, evidências, dos principais trabalhos. Então, assim, e o duro é que a gente. O duro é você acrescentar essas questões para quem tem muita prática. Porque o cara pode ser um bom parteiro, como a gente fala, né? Um cara que é bom de manejar, mas nem sempre, aliás, com muita frequência, os profissionais não se atualizam. E aí eles continuam com a prática que eles aprenderam há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Eles são bons condutores, né, do trabalho de parto, mas com interferências assim que hoje são inaceitáveis. Eu terminei a residência médica já tem algum tempo, deixa quieto, mas eu aprendi a fazer episiotomia em todas as pacientes. E a gente, às vezes, fazia episiotomia vendo o bebê estava saindo e a gente, a residente, aprendendo, tendo que correr para fazer a episiotomia porque era o padrão da assistência da época. Então, eu tive que lidar com isso, porque foi na transição, no finalzinho da minha residência, que a gente começou a entender, saíram as principais evidências de que não faz sentido, né? E, assim, o percentual de lesão, principalmente de terceiro grau, é tão baixo, né? É tão baixo que não vale a pena. E outra, você tem que pensar não só na evolução daquela, né, da extração do polo cefálico, você tem que pensar também na vida que essa paciente vai ter depois. Porque a episiotomia, ela vai ter uma cicatriz vaginal, que pode comprometer vida sexual, que pode fistular, você pode ter uma lesão de reto não identificada, que depois vai virar uma fístula. Então, assim, apesar da gente ter muito pouco contato com as complicações, e até porque elas são um pouco diagnosticadas, o parto normal, com muita intervenção, ele não está isento de ter complicações. Da mesma maneira que a cesariana. Aliás, a cesariana apresenta muito mais complicações do que o parto normal. Mas o parto normal vai ser pior quanto mais a gente interferir nele. Quanto menos a gente interferir, e aí eu adoro a palavra normal, é porque a gente foi feita para isso, né? É fisiológico ter um bebê. A cesariana deveria ser a alternativa para aquela mãe que fisiologicamente não consegue evoluir com o trabalho de parto conforme esperado, né? Então, nossa, lavagem, então, lavagem é de chorar. Ainda bem que essa prática já estava proscrita quando eu fiz. Imagina, e tem gente pedindo ainda, né? A ponto de algumas maternidades em São Paulo determinarem aqui é proibido fazer lavagem intestinal. Talvez a abordagem que a gente deva adotar seja essa. O problema é que vai bater de frente com a questão da autonomia do médico, né? Que a gente vive, tentando negociar para benefício do paciente em alguns momentos, né? Principalmente na obstetrícia tem várias coisas que a gente precisa negociar, né? Que não é a autonomia dele, é o desejo da paciente, ou uma boa. Não precisa, né? Não tem necessidade. Para o bebê, a gente sabe, né, que um dos maiores problemas é a questão da hipóxia, né, do não monitoramento, etc. E para a mãe, a gente sabe que mundialmente o grande evento adverso mais incidente, preocupante, é a hemorragia pós-parto. Né? Como é que a hemorragia pós-parto foi tratada nessa PPO? Então, na verdade, para a PPO, a gente propôs que
a organização tivesse um protocolo específico para lidar com a hemorragia e que esse protocolo, inclusive, considerasse quem é o banco de sangue em referência, para dar conta de disponibilizar o sangue, se tiver necessidade, no momento que a gente precisa, né? Porque a gente colocou as questões que a gente conseguiu evidências para evitar, na tentativa de evitar a hemorragia, então, realização de ocitocina com 10 unidades imediatamente após o desprendimento do bebê, a gente não precisa nem esperar o desprendimento da placenta, a dectação, então, e chegar em detalhes a ponto de saber quem vai ligar, como vai ligar para acionar a transfusão, porque a gente tem uma série de intervenções que podem ser feitas para evitar que chegue a uma esterectomia, porque se a gente chegar na esterectomia, a mortalidade, o risco de mortalidade é enorme, né? Então, a gente tem que tentar evitar isso, mas a organização tem que estar preparada. Por quê? Porque é um evento que tem uma frequência que não é tão grande e, assim, todas as questões de emergência que a gente tem com uma frequência pequena, a gente precisa se preocupar em estar preparado para ela. Porque a hora que acontecer, todo mundo tem que saber o que tem que fazer, né? Então, a gente nessa PPO tá detalhando as questões importantes para esse protocolo de prevenção e de condução da hemorragia. Você já acabou de falar aí da questão das emergências, né? Voltando aí a 2 semanas atrás, onde o Brasil teve uma parada para contemplar aquele assunto, né, do aborto da menina tão novinha. E essa questão do aborto, por não ser legalizada no país, diferente aqui da Austrália, onde existem protocolos, 1000 protocolos, né, para atendimento ao aborto. Como que fica a questão dessa mulher, né, que tenta um aborto em casa e vai para esse hospital? Existe um atendimento seguro para que ela, enfim, saia com segurança, ou a violência obstétrica é maior ainda nesse caso? Primeiro, a gente tem que considerar que a enorme maioria das mulheres que provocam o aborto não procuram o pronto-socorro, né? Porque no Brasil elas sabem que é ilegal, né? Então, o primeiro receio delas é a notificação a informação do aborto. Então, existe um percentual de desconhecimento das mulheres que fazem aborto enorme. O que a gente precisa entender é que o número de mulheres que de fato fazem aborto é muito maior do que o que a gente considera. Primeira coisa. E a segunda coisa é que o fato de ser ilegal faz com que a paciente omita essa informação na hora em que ela vai ser atendida no pronto-socorro. Então, na enorme maioria das vezes, a gente descobre que a paciente tem um aborto que foi provocado e qual é o método que ela usou para provocar aquele aborto no momento do exame físico, né? Então, a gente não tem aquela história contada realmente, como uma anamnese, como deveria ser uma anamnese completa. A gente não consegue retirar essa informação. Eu acho que quando elas conseguem chegar ao pronto-socorro, elas conseguem até ser acolhidas, né? A questão é todo esse medo em volta dessa situação. Então, eu acho que a gente até consegue trabalhar com dignidade, mas o problema é descobrir como, porque, assim, às vezes existem métodos antigos de abortamento com agulha de crochê, agulha de tricô, e aí você só vai identificar que a paciente teve uma perfuração uterina 2 dias depois, quando ela está séptica, e aí você precisa lançar mão de uma série de outras intervenções que poderiam ter sido evitadas se a gente conhecesse a história direito. Então, é a tal história de dar dignidade ao paciente, né? Se a gente enxergasse isso de uma maneira diferente. E aí, só para quem está assistindo a gente, apesar de ser ilegal, o médico tem proteção do CRM, né?
para não abrir a informação e não ter que fazer, né, nenhum tipo de denúncia, muito pelo contrário, é o sigilo médico, a gente recebe essa informação e cuida da paciente e do que ela precisar. Mas a paciente não sabe disso, na maioria das vezes, né? Então ela morre de medo que a gente vá denunciar para a delegacia. A gente eu me lembro de ter paciente fugindo do pronto-socorro porque tinha um policial levando uma outra paciente que precisava de cuidado e ela tinha entendido que a gente tinha chamado por conta dela. Então, assim, é uma coisa bem importante. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu com aquela paciente, mas ela, né? Onde será que ela conseguiu cuidado? Será que ela conseguiu cuidado? Será que a capacidade reprodutiva dela depois foi mantida, né? Tudo isso tem a ver com a gente olhar para essa dignidade, para esse respeito e para a situação dela, né? A gente não está no lugar dela, é muito fácil a gente julgar quando a gente não está na situação dela. E você citou aí a questão da sepse, né? Como é que está a questão da antibiótico-terapia dentro do contexto do parto? Puxa vida, a PPO vem trazendo que tem que fazer antibiótico profilático em 100% das cesáreas. E que é para iniciar com antibiótico terapia para pacientes que têm mais de 18 horas de bolsa rota ou que têm odor fétido, né? A gente precisa cuidar disso de uma maneira muito importante. Por causa da mãe e por conta da evolução do bebê. Porque o bebê pode evoluir com sepse precoce, o que vai impactar na mortalidade dele depois, né, quando ele nascer. Então, essa é uma questão que a gente foi bastante taxativo nessa PPO. Estabelecer o protocolo de antibiótico terapia 100% das cesáreas. E o duro é que ainda tem um obstetra que entra na sala, uma cesariana eletiva, programada, e que fala, não precisa fazer. Complicado, né? Na verdade, precisa sim. Que não é nele. A cesárea é pequenininha, só que você entra dentro da cavidade, você, né? Então, mas, enfim. Aí talvez a gente tenha que dar conta de dar mais publicidade para as evoluções ruins, né? Para os desfechos ruins que a gente tem ultimamente, e são bem grandes. Então... Com certeza. Bom, gente, para quem chegou depois que a gente começou, a gente está falando da PPO, de atendimento obstétrico, né, no Dia Mundial da Segurança do Paciente, quando a gente está privilegiando os trabalhadores da saúde, mas também está falando de um tema super, super importante e pouco falado, que é a segurança da mãe e do bebê no contexto do atendimento obstétrico. O IBS, junto com a Sobrasp, estão lançando essa PPO, que é a Prática Padrão Ouro, é um compilado aí de 18 boas práticas que todas as organizações, né, que têm o atendimento materno-infantil precisam implementar. Então, além do parto seguro, a gente também contempla aqui outras boas práticas que fazem parte aí do contexto, principalmente brasileiro. Essa PPO, para quem quiser, ela está aqui na nossa bio do Instagram. A bio é essa parte do cabeçalho do IBS, onde vocês têm todas as informações. É só clicar ali no link, vocês vão ser direcionados para a página de download gratuito da PPO. Tá? Então, aproveitem, implementem, discutam com a equipe obstétrica das organizações de vocês, avaliem se vocês realmente cumprem esses tópicos, incorporem esses tópicos nas auditorias internas do processo, né? Não só do centro obstétrico, mas de todo o fluxo materno-infantil. E gostaria que a doutora Carol, deixasse aqui umas últimas observações para a gente fechar com muita honra esse dia de hoje. Eu acho que... obrigada, Alexia. Eu acho que, primeiro, a gente tem que olhar para essa PPO, ela vai além da segurança. Ela está tentando pensando que são práticas padrão ouro. Não é só, né? É a segurança com tudo que vem junto com a segurança. E a segunda coisa é que eu vi algumas pessoas comentando que podia ser tratado pela questão da experiência do paciente. Eu entendo isso, só que antes a gente precisa mostrar para os médicos o que não fazer e o que tem que fazer por uma questão de dar conta de uma assistência correta, né? Eu acho que é por isso que a gente chamou de segurança obstétrica, que é o mínimo necessário. Né? E algumas coisas são segurança e são a partir da paciente. Então, acho que essa PPO, a gente tentou, né, Alexia, contemplar tudo isso dentro da PPO
para que a gente tivesse um mínimo de cuidado diferente para as pacientes que entram, principalmente para as pacientes que estão em trabalho de parto, que vão fazer cesárea e tal, que acho que mereciam um carinho maior, assim, a gente que foca tanto em segurança do paciente, merecia um direcionamento mais assertivo, objetivo, nesse sentido. Acho que, assim, foi uma delícia poder trabalhar com vocês e construir a PPO. Eu acho que a Sobrasp, que é a Sociedade Brasileira para a Segurança do Paciente e Qualidade do Cuidado, tem tentado olhar para todas essas diferentes questões, né, e trazer para a discussão e pôr a gente para pensar, para tentar sair da caixa às vezes. Porque a gente precisa encarar o que o Brasil tá atrasado, né? A gente tem coisas que a gente tá bem atrás dos outros países, então tá na hora da gente pôr a cara para bater e olhar de verdade para os resultados que a gente tem para tentar mudá-los. E eu acho que a PPO vem aí somar esforços nesse sentido. Foi um prazer e acho que estou disponível para a próxima e todas as vezes que a gente precisar discutir de segurança obstétrica, apesar de que a minha experiência obstétrica já tem bastante tempo. Mas foi uma delícia falar. A gente não esquece nunca, não adianta. Eu costumo falar também que eu era farmacêutica, mas não adianta. Eu falo isso também. Fica intacta. Carol, muito obrigada, viu? Mais uma vez, foi ótima a sua participação, tenho certeza que todo mundo gostou. Não esqueçam de compartilhar, indicar amigos, para que a gente divulgue mais essa prática. Como a gente falou, é uma especialidade que ainda está a passinhos curtos aí das questões de segurança do paciente. Como a gente falou, né? A experiência do paciente vem depois que a gente tiver um pouquinho mais de atenção para a humanização, para a questão aqui de engajamento do paciente, para a questão de privacidade, né? Aí a gente vai falar de experiência, né? Mas a gente ainda precisa arrumar a casa para efetivamente privilegiar essas mulheres, esses bebês e essas famílias com o melhor cuidado realmente com a melhor experiência, né? Obrigada, Carol. Obrigada, foi um prazer, gente. Tchau, tchau.